perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Então, esses problemas a gente está começando a resolver e as perspectivas são realmente muito boas. Essa empresa, inclusive, tem uma solução que eu achei bem interessante, que é eles terceirizam o serviço de CIF. Ou seja, se você é um meliponicultor, você pode levar o seu mel lá, eles envasam, eles fazem o processamento e te devolvem na embalagem cifada e você pode comercializar o produto no mercado. Então, é uma forma que está melhorando e avançando bastante. Mas a gente tem uma série de outros produtos, o pólen, que várias espécies produzem bastante, como as mandaguaris ou a tubi, aquela abelha do Maranhão, produz bastante pólen. E no Brasil todo nós temos espécies boas para produção de pólen. O própolis é outro produto extremamente valorizado, que a gente está começando também a avançar do ponto de vista técnico, tem muita pesquisa mostrando benefícios importantes do própolis das abelhas sem ferrão. E eu, na minha opinião, a mesma coisa do mel, ele não compete com o própolis da Apis. Ele atua de forma diferente. O que a gente tem visto é que cada própolis ele é mais ou menos potente contra determinados micro-organismos. Tem própolis de abelha sem ferrão que tem efeito zero sobre determinada doença, determinado micro-organismo que é um patógeno humano. Já o própolis verde é super potente contra ele. Em outros micro-organismos, o própolis verde não tem efeito nenhum, o própolis de abelha sem ferrão tem efeito superior. Então, essa riqueza, né, de compostos, de propriedades, a gente ainda precisa trabalhar do ponto de vista técnico para entender melhor, mas também tem se mostrado com boas perspectivas e um material interessante para a gente prospectar substâncias interessantes para a sociedade humana. Um mercado muito importante dentro da meliponicultura já tem algum tempo é a venda de colônias. Então, a grande maioria dos meliponicultores hoje no Brasil, em termos numéricos, se dedicam à multiplicação e venda de enxames, porque é extremamente lucrativo, tem um mercado fácil, um mercado ativo, né? Hoje eu diria até que tem muito mais demanda por colônias do que colônias à disposição para serem comercializadas. A grande maioria dos meliponicultores aqui do estado de São Paulo, que eu tenho procurado para comprar colônias, eventualmente para algum projeto ou outro, tem que me esperar 6 meses, 1 ano, para a pessoa produzir e me entregar. E valores altos, bem elevados. Então, é uma fonte de renda muito importante hoje para a meliponicultura. Obviamente, nem todas as regiões têm se dedicado para isso. Eu diria que a região norte e nordeste, uma grande parte dos meliponicultores focam na produção de mel, mas uma boa parte também já está aderindo também a esse mercado pela importância dele econômica. E quem está comprando essas colmeias? Bom, as pessoas que compram essas colmeias, a grande maioria são pessoas como essa senhora. Essa senhora eu conheci há 10 anos na Austrália e ela comprou essa colmeia por $450 para colocar no jardim. Ela não queria abrir para colher mel, ela não queria dividir, não queria multiplicar, ela não quer um meliponário enorme, ela quer uma colmeia para colocar no jardim da casa dela, para fazer a polinização das plantas dela, ela sente bem ao estar contribuindo para a conservação dessas abelhas. Então, é um trabalho o cliente principal desse segmento são as pessoas que querem criar ou para essa finalidade, ou como lazer mesmo, uma atividade, produzir mel, multiplicar as colônias, mas não como uma atividade profissional, como uma fonte de renda importante, mas sim como uma fonte de renda paralela ou uma atividade em pequena escala, o que também não tem nada de errado, pelo contrário, é um grande, eu acho, motor hoje da meliponicultura tem sido os hobbyistas, os iniciantes, as pessoas que querem começar essa atividade, tem sido, acho, os grandes demandantes dessas colônias. E a gente tem aberto um segmento novo, que eu acho fantástico, que é o uso de abelhas como animal de estimação,
ou mesmo como parte da decoração do jardim, e as pessoas estão caprichando de forma incrível. Olha essa casinha, que coisa mais linda. Esse é o trabalho do Pedro, lá de Ribeirão Preto, que faz desenhos artísticos das colmeias, que são lindas, são verdadeiras obras de arte. Obviamente, as dele têm um valor agregado alto, porque é um trabalho longo, demorado, mas tem vários outros no mercado que eu já vi bem interessantes, em formato de chalé, em formato de casinha, muito bonitos, que combinam com a decoração. As pessoas ficam encantadas quando veem isso. Pessoas que são leigas no assunto, que nunca tinham ouvido falar, na hora que encontram uma casinha dessa, ficam fascinadas e querem levar para casa na hora. Então é um mercado super interessante. Outro caminho importante que está crescendo é o uso das abelhas como atividade de educação ambiental. Então, o uso dessas abelhas para ensinar as pessoas sobre a importância da conservação do meio ambiente, da agricultura sustentável, das formas de valorizar a nossa biodiversidade, é incrível. Esse é um dos trabalhos que a gente tem acompanhado, o trabalho da Combilab, que é o da minha esposa. Ela leva as abelhas até as escolas e ensina sobre as abelhas sem ferrão, e as crianças têm a oportunidade de conhecer os ninhos, como que funcionam por dentro, a gente ensina como funciona a polinização das plantas, a importância para a agricultura. Eles têm a oportunidade de experimentar o mel diretamente da colmeia, então eles vestem essas roupas só para se sentir protegidos, porque elas são inofensivas. A gente usa abelhas muito mansas para isso, mas a experiência de colher o mel, experimentar, é uma experiência inesquecível. E no final da aula eles ainda ganham kits para montar seus próprios ninhos de armadilhas e tentarem capturar as suas próprias colmeias. Então é um trabalho fantástico, muito interessante, que a gente está gostando muito de ver acontecer. E o Brasil poderia passar a noite inteira aqui contando bons exemplos disso acontecendo no Brasil todo. Um dos exemplos também de sucesso é o caso da iniciativa, né, de Jardins do Mel, lá de Curitiba, em que eles colocaram, a prefeitura colocou abelhas sem ferrão nos espaços públicos da cidade, e isso não só foi interessante para mostrar a importância das abelhas para a população, como também incentivou a própria cadeia da meliponicultura. Então, depois que as pessoas começaram a conhecer, valorizar, muitos quiseram também, né, ter uma abelha dessa em casa, ou tem um sítio que quer levar para lá, quer iniciar a criação, quer comprar livro, quer fazer um curso, né, valoriza mais o mel na hora que for comprar, porque entende a dificuldade e a limitação e a importância. Então, foi um projeto super bem sucedido, e a gente tem visto vários outros acontecerem no Brasil todo, mas o de Curitiba acho que foi um pioneiro, e talvez o que foi feito em maior escala, mas tem vários outros como esse acontecendo no Brasil todo. E um outro caminho muito importante, que ainda é modesto, ainda é muito pequeno, eu diria que é embrionário ainda, é o uso dessas abelhas para a polinização da agricultura. Então, as abelhas sem ferrão são excelentes polinizadoras de diversos cultivos, como eu vou mostrar aqui, e o potencial disso é muito grande. Cada espécie ela é boa para uma determinada cultura, ou para algumas culturas, então não há competição, pelo contrário, há trabalho em conjunto entre diferentes espécies, e o que a gente tem visto é que algumas têm uma afinidade melhor com determinados cultivos, como, por exemplo, a jataí com o morango. A gente tentou levar mandaguari, por exemplo, a plantação de morango, não deu certo. Elas foram nas flores no começo e logo abandonaram o plantio, e enquanto a jataí é um sucesso. Ela caminha no meio da flor, que é a parte onde precisa receber os grãos de pólen, e os benefícios em termos de produtividade são muito grandes. O morango, por exemplo, aumenta em 43% em peso quando ele é bem polinizado, aumenta em cerca de 12 horas em média tempo de prateleira, porque o fruto bem polinizado tem a casca mais grossa, além de ser um morango mais bonito, mais doce, né? Então tem benefícios incríveis aí para esse cultivo. E para polinizar só o morango, que é uma das menores culturas que a gente tem no Brasil, nós precisaríamos de mais ou menos 50 mil colmeias de jataí. Isso para vocês terem uma ideia do tamanho que esse mercado é para o futuro. A gente também tem usado mandaguari para o café, e visto que não só aumenta a quantidade de frutos em cerca de 20%, não só no café conilon, que é muito plantado aí no Espírito Santo, mas também para o café arábica. No caso do café arábica, a gente tem visto essas taxas de aumento de 20% no número de frutos formados,
e aumenta também o tamanho da semente e melhora o sabor do café. O café produzido perto das abelhas, ele tinha um adocicado mais intenso e mais duradouro do que o café produzido longe de onde as abelhas estavam. Então, isso, imagina, são 2 milhões de hectares de café plantados no Brasil. Vocês imaginam se a gente atinge 10% desse mercado? São 200 mil hectares de café para atender com polinização. 5 colônias por hectare, façam as contas. Então, esse é um mercado muito grande, ainda absolutamente aberto para acontecer. Outro cultivo que a gente tem trabalhado bastante foi o açaí, e o açaí foi muito surpreendente, porque eu sempre gostei muito das abelhas pequenininhas, mas lá no açaí, lá em Belém, eles não davam nenhum valor para elas, eles chamam de abelhas mosquito, e algumas pessoas criam para tirar o mel para pingar no olho, quando tem algum problema de vista, algum problema de infecção nas vistas. Mas, fora isso, ninguém estava interessado nelas. E a gente descobriu que as abelhas grandes, como as melíponas, ou até as africanas, elas vão nas flores masculinas, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem, que são as flores que têm o pólen, mas elas quase não vão nas flores femininas, porque as flores femininas são sem graça, só tem o néctar, e é pequenininha, abre no horário do período da tarde, então não é uma flor muito atrativa. Mas as pequenas, como as plebeias, as jataís, as abelhas do grupo da mandaguari, né, as canudos, elas são ótimas para a polinização do açaí, o que agregou muito valor a essas abelhas pequenas, e agora os meliponicultores de lá estão correndo atrás dessas abelhas, multiplicando, criando racionalmente, o que a gente fica muito contente que ampliou o leque de opções na região de Belém. E o benefício para a polinização é incrível. A gente viu que quanto maior a diversidade de polinizadores, maior a produtividade, e isso chega a representar áreas com poucos polinizadores produzem 25% menos do que áreas com uma diversidade e abundância grande de polinizadores. E essas abelhas podem ser manejadas, então, para aumentar a produtividade do açaí. A gente também tem visto benefícios no tomate. No caso do tomate, são as melíponas, que são boas polinizadoras, porque conseguem vibrar a flor. E o tomate, ele não precisa de polinização, a gente consegue produzir tomate sem abelha, mas quando tem abelha, o tomate fica maior, mais adocicado, com mais sementes. A gente também tem testado isso para a produção de lixia e macadâmia aqui no interior de São Paulo, com a mandaguari, que tem sido muito bem sucedido. Enfim, a gente tem uma diversidade de abelhas polinizadoras que podem ser manejadas para essa finalidade e tem um potencial muito grande e não competem com as abelhas africanizadas. Pelo contrário, elas têm que trabalhar juntas, porque quanto mais diversidade de polinizadores, maior benefício para a produtividade. Então, não é que as abelhas sem ferrão vão competir com as africanizadas, pelo contrário, elas vão se agregar. E em algumas circunstâncias, as abelhas africanizadas não resolvem o problema, aí sim, são só as abelhas sem ferrão que resolvem alguns cultivos específicos, como o tomate. Os sistemas de criação melhoraram muito, a gente tem hoje caixas excelentes para criação, isso também não é mais um problema, esse é um dos modelos que hoje a gente tem disponível, o sistema de criação vertical, conhecido como modelo IMPA, né, mais famoso como modelo IMPA, que facilita muito o trabalho, principalmente a divisão das colônias, que é muito rápido, muito fácil, a gente simplesmente separa a colmeia na metade vai para uma, metade vai para outra, e isso funciona muito bem, e a gente tem criadores que conseguiram atingir quantidades enormes de colônias com esse método, então ele já atende a nossa necessidade. Esse é um exemplo, por exemplo, lá do Joãozinho de Belterra, que chegou a ter 1.400 colmeias da canudo amarela, a abelha que eles têm lá, usando esse método de multiplicação, metade na metade, então ele já funciona bem. Com os métodos que a gente já tem, já é possível fazer uma meliponicultura de grande escala. E a gente também tem estudado novas possibilidades de divisão, como a formação de mini colônias, em que a gente usa uma pequena quantidade de material biológico tamanho e fornece rainhas produzidas em laboratório, sistema de alimentação intensiva, e com esse modelo a gente tem conseguido produzir colônias em biofábricas. É importante mencionar aqui que esse é um trabalho que ainda está em desenvolvimento e não resolve o problema ainda. A gente ainda tem dificuldades técnicas que precisam ser solucionadas. Eu sei que tem muita gente ansiosa esperando esses resultados e já querendo produzir nesse método. Ele funciona,
mas ele ainda não vale a pena. Pela minha experiência, a divisão tradicional é muito menos trabalhosa e muito mais eficiente, as colônias crescem muito mais rapidamente e se recuperam muito mais rapidamente da divisão. Então, por enquanto, ainda não recomendamos a adoção dessas tecnologias, mas a gente tem estudado isso na Embrapa, o ITV, na região do Pará, também tem trabalhado com isso. Então, várias pessoas hoje no Brasil estão estudando novas possibilidades para melhorar essa produtividade. Aqui na Embrapa de Jaguariúna, a gente está com um projeto em andamento nesse sentido. A gente está testando as espécies que a gente tem aqui na região para ver qual vai ter um bom desempenho nesse sistema de produção. Pode ser que alguma tenha algum desempenho diferenciado. Entre elas, a gente está testando a mandaçaia, a mandaguari, a marmelada, a iraí, a mirim preguiça e a lambiorus. Então, um universo de abelhas com biologias bem diferentes umas das outras, que podem se destacar nesse sistema. Outro avanço importante que a gente fez nos últimos anos foi o conhecimento dos micro-organismos das abelhas. Então, a gente viu que eles não estão ali à toa. Tem um sistema de simbiose muito afinado entre as abelhas e os fungos e os micro-organismos que vivem ali. Esse que vocês estão vendo na imagem é uma larva de mandaguari comendo um fungo que ela precisa para sobreviver. Se ela não comer esse fungo, elas morrem, elas não conseguem sofrer metamorfose. Então, é uma relação de dependência muito importante, e um dos fungos que a gente isolou desse sistema, nos surpreendeu, é o Monascus ruber, que é um fungo que os chineses usavam há séculos para conservar carne, quando nos tempos que não tinha geladeira. Então, isso é para vocês entenderem a importância que tem todo esse microbioma, toda essa nossa biodiversidade de micro-organismos associados a cada abelha. Cada abelha tem o seu próprio microbioma. E o que a gente viu recentemente é que não é um micro-organismo só, é um conjunto de fungos interagindo, um controlando o outro, um estimulando o outro, e muitas vezes um não consegue sobreviver sem o outro. Então é um conjunto de micro-organismos, por isso que a gente está falando em microbioma, que trabalham juntos, produzindo uma série de substâncias importantes para a sobrevivência das abelhas. E vocês sabem muito bem disso. Quando o pólen chega dentro da colônia, ele está adocicado, fresquinho, com sabor bastante floral, e em poucas semanas ele está absolutamente azedo, extremamente fermentado, assim como acontece no mel, como eu já expliquei anteriormente. E em toda a colmeia, a vida das abelhas sem ferrão está intimamente relacionada com a vida dos micro-organismos. E, ao mesmo tempo, isso traz uma preocupação muito grande, porque os fungicidas e bactericidas são pouco letais para abelhas. Eles afetam muito pouco as abelhas diretamente, ou seja, se você aplicar um fungicida em cima da abelha, tem grande chance dela sobreviver, especialmente nas doses de campo. Por causa disso, os fungicidas e bactericidas são usados com menor preocupação do que os outros inseticidas em relação às abelhas. E, principalmente, eles são usados durante as floradas, porque os principais problemas na agricultura com fungos e bactérias se dão no estágio floral. É na floração que a gente precisa usar. Então, esse trabalho dos Estados Unidos, que eu estou citando aqui embaixo, mostrou que a grande quantidade de químicos que entra na comida das abelhas são fungicidas. Veja aí na primeira barrinha os fungicidas em comparação com os outros pesticidas usados na agricultura. Os neonicotinoides, que são tão debatidos, olha como eles são pouco relevantes ou pouco abundantes na comida que as abelhas estão trazendo. Então, isso é um alerta muito importante para que a gente use a ciência para tomar essas decisões, entender o que está acontecendo na agricultura e mitigar eventuais efeitos problemáticos. Eu sei que eu já passei do meu tempo, mas estou finalizando. A mensagem que eu queria trazer é que a meliponicultura, ela não tem que ser inimiga da agricultura e nem a agricultura inimiga da meliponicultura. Pelo contrário, na minha opinião, as duas têm que andar juntas. As duas estão interagindo, as duas precisam resolver os seus problemas, com comunicação, com clareza, com regras a serem melhor definidas, a serem melhor elaboradas. Se precisar banir produtos
produtos têm que ser banidos, se precisar achar novas soluções tecnológicas têm que ser encontradas. Mas a agricultura ela não pode ser inimiga da meliponicultura e nem vice-versa, pelo contrário. A hora que as abelhas entram no sistema agrícola como polinizadores, é a primeira abertura de oportunidade para que o agricultor comece a usar métodos de controle biológico de pragas, que são esses métodos que vocês estão vendo aí no meio do slide, ou quando for usar o químico, que ele use de forma responsável, na dosagem adequada, na forma adequada, para não causar impacto nos polinizadores ou reduzir os riscos que esse produto possa trazer aos polinizadores. Na minha visão, eu sempre fui um otimista em relação à meliponicultura, mas na minha visão, a gente está só no começo, a gente tem um mundo, uma história inteira para contar pela frente, e eu estou à disposição para responder as perguntas na hora que a gente abrir para as perguntas de vocês. Vai ser um prazer. Enfim, é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Cristiano. Para os que entraram agora mais tarde, a gente está tratando aí de oportunidades locais para a meliponicultura contemporânea. Nós acabamos de ouvir a preleção do doutor Cristiano e temos mais 2 biólogos aí pela frente para estar falando, que eu já vou passar então para a palavra para a doutora Vera. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar.